Fala pessoal do sexto ano, mais uma vez estamos aqui para nossa aula, tá? Que vai ser a aula sobre linguagem nos textos. O que isso quer dizer? Tá? A gente vai aprender sobre a linguagem nos textos. Espero que vocês estejam bem. A gente ainda não está podendo ficar juntos na sala de aula, mas em breve isso tudo passará e a gente vai voltar a se encontrar novamente em nossas aulas, tá? Linguagem em textos, né? A gente anteriormente estudou notícia, né? No vídeo anterior a gente estudou sobre notícia. E a gente viu que lá a notícia ela deve ser escrita em linguagem objetiva e imparcial. Ou seja, eu comentei mais ou menos e falei que na linguagem objetiva não há impressões do autor. O autor ele vai dar mais informações precisamente, sem pressões pessoais, sem opiniões, nada. Ele vai direto ao ponto na hora de escrever o texto. E aqui a gente vai aprofundar e conhecer um pouco melhor o que é a linguagem objetiva e o outro tipo de linguagem que a gente vai ver mais para frente. Então, a linguagem objetiva, os temas objetivos, ele vai procurar oferecer informações precisas para o leitor, transmitindo conhecimento ou fato, né? São aquelas informações que não geram dúvidas na hora de quem está lendo. Na hora que a gente vai ler, ela é simples, ela é clara, tá? Ela é direta ao ponto, ela é objetiva, ela é sem impressão pessoal. Quando eu falo impressão pessoal, não vai ter nenhuma impressão que o autor vai transmitir pra gente. Ele só apenas vai, por exemplo, dar uma notícia e simplesmente, sem dizer o que ele acha, o que ele deixou de achar, se ele ficou com raiva, não ficou com raiva, se ele ficou triste, ficou feliz, não. Ele só vai ali e vai dizer a notícia pra gente bem objetivamente, tá? Portanto, esses textos eles são presentes principalmente em textos jornalísticos, né? Científicos, técnicos e acadêmicos. O que isso quer dizer? Né? Em textos nos quais as informações precisam ser claras e não gerar dúvida no autor, no leitor, né? Não gerar dúvida de interpretação no leitor. Então ele vai ser claro e direto ao ponto. Tá? Continuando. E como fazer uma linguagem objetiva? Principal ponto. Não há envolvimento do autor. A gente não pode dizer nossas impressões pessoais, o que a gente acha ou deixou de achar quando a gente escreve com linguagem objetiva, tá? Por quê? Porque o objetivo é passar apenas informação. E como a gente consegue atingir praticamente a linguagem objetiva? Botando verbos e pronomes na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tá? Então, toda vez que eu for escrever um texto em linguagem objetiva, eu sou obrigada a pôr verbos e pronomes na terceira pessoa. Vamos aí no exemplo. Aí eu trouxe uma narração objetiva. Narração porque é um texto narrativo que vai nos contar um fato. Olha lá, vamos ler. O incêndio. Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem no apartamento da propriedade do senhor Antônio Pedro. No local habitavam o proprietário, a sua esposa e seus dois filhos. Todos eles, na hora em que o fogo começou, tinham saído de casa e estavam a jantar num restaurante situado em frente ao edifício. A causa do incêndio foi um curto-circuito ocorrido no sistema elétrico do velho apartamento. O fogo começou num dos quartos que, por sorte, ficava na frente do prédio. O porteiro do restaurante, conhecido da família, avistou-o e imediatamente foi chamar o seu Antônio. Ele rapidamente ligou para os bombeiros. Embora não tivessem demorado a chegar, os bombeiros não conseguiram impedir que o quarto e a sala ao lado fossem inteiramente destruídos pelas chamas. Não obstante o prejuízo, a família consolou-se com o fato de aquele incidente não ter tomado maiores proporções, atingindo os apartamentos vizinhos. Então, o que a gente observa? Ocorreu, verbo na terceira pessoa, habitavam, verbo na terceira pessoa, começou, verbo na terceira pessoa.
Bom, eu estou observando que tem verbo na terceira pessoa. Vou repetir lá o início. Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem no apartamento de propriedade do senhor Antônio Pedro. Observa como só está passando a informação sem nenhuma impressão. Eu poderia dizer, ó, ocorreu um pequeno incêndio horrível, horroroso, devastador. Aí eu já estaria pondo a minha impressão pessoal, né? Eu estou dizendo, dando uma opinião a respeito de como foi o incêndio, horrível, devastador, horroroso. Como eu não pus essa minha opinião, minha impressão pessoal a respeito do incêndio, apenas estou trazendo a informação, a informação, apenas isso, e eu coloquei o verbo na terceira pessoa, eu posso dizer que essa narração foi feita em linguagem objetiva tranquilamente. Do início ao fim, a gente observa no texto que ele apenas trouxe a informação do incêndio, do que ocorreu, onde estavam os habitantes, o fato de eles chamarem o bombeiro, o que aconteceu com o bombeiro, com os bombeiros que não conseguiram apagar o incêndio. Entretanto, o incêndio não foi para os apartamentos vizinhos e essa era a preocupação do senhor Antônio. Então, objetivamente, tá? Linguagem objetiva. Continuando, o oposto da linguagem objetiva é a chamada linguagem subjetiva. Aí, o que a gente pode entender sobre linguagem subjetiva? Se é o oposto, a gente vai dizer então que é um texto que vai ter todas as impressões pessoais do autor. Tudo que ele acha, tudo que ele sentiu na hora que ele está narrando o fato, né, é o oposto, é o contrário. Então aqui a gente vai ter impressões pessoais. Vamos ler. Entende-se por subjetivo aquele texto que expressa a visão pessoal do autor a respeito de algum assunto. Os temas subjetivos estão presentes em muitos tipos de texto. Podem estar impressos num poema, num pensamento, num provérbio, numa crônica, em contos e até em romances de ficção. Então, o principal objetivo da linguagem subjetiva, né, é trazer as impressões pessoais do autor, a visão pessoal do autor. Seguindo aí. Então, como que a gente vai fazer a linguagem subjetiva? Olha, a gente vai observar que vai ter o envolvimento do autor, é possível perceber as emoções desse autor, os verbos e os pronomes, eles são obrigados a estar na primeira pessoa, tá? Então a gente vai perceber verbos e pronomes na primeira pessoa do singular ou do plural. É dessa forma que constrói a linguagem subjetiva. Vamos para aí o exemplo. Aqui já é uma narração subjetiva, com a fúria de um vendaval. Numa certa manhã, acordei entediada. Estava nas minhas férias escolares do mês de agosto. Não pude viajar. Fui ao portão e avistei 3 quarteirões ao longe a movimentação de uma feira livre. Não tinha nada para fazer e isso estava a matar-me de aborrecimento. Embora soubesse que uma feira livre não constitui exatamente o melhor divertimento do qual um ser humano pode dispor, fui andando, aos passos lentos em direções daquelas barracas. Não esperava ver nada de original ou mesmo interessante. Como é triste o tédio. Logo que me aproximei, vi uma senhora alta extremamente gorda discutindo com o feirante. O homem, dono da barraca de tomates, tentava em vão acalmar a nervosa senhora. Não sei por que brigavam, mas sei o que vi. A mulher imensamente gorda, mais do que gorda, monstruosa. Erguia os seus enormes braços e com os punhos cerrados gritava contra o feirante. Comecei a assustar-me, com medo de que ela destruísse a barraca, e talvez o próprio homem, devido à sua fúria incontrolável. Ela ia gritando, empolgando-se com sua raiva crescente e ficando cada vez mais vermelha, como os tomates, ou até mais. De repente, no auge de sua ira, avançou contra o homem já atemorizado e, tropeçando em alguns tomates podres que estavam no chão, caiu, tombou, mergulhou e esborrachou-se no asfalto, para o divertimento do pequeno público que, assim como eu, assistiu aquela cena incomum. Então, como que a gente pode perceber se essa narração é subjetiva? Vamos ver aqui, ó.
Primeiro momento, lá no primeiro parágrafo do texto. Numa certa manhã, acordei entediada. Olha aí, o que seria entediada? A pessoa é acordar de saco cheio, sem vontade de nada, né? Sem nada para fazer, nervosa por ter não ter nada para fazer. Seria isso entediada. Então, quando ela põe que ela acordou entediada, ela está dizendo a impressão dela como que ela acordou. Ela poderia dizer isso daí de uma outra forma. Numa certa manhã acordei. Aí não tem nenhuma impressão pessoal. Mas desde o momento que ela disse a emoção dela, como ela acordou, aí eu já estou dizendo que eu estou aplicando uma linguagem subjetiva. Aí, olha, observa o verbo. Acordei, eu acordei. Então, verbo na primeira pessoa. Então, a gente vê características de linguagem subjetiva. Ó, estava nas minhas férias escolares do mês de agosto. Não pudera viajar. Fui ao portão e avistei 3 quarteirões ao longe a movimentação de uma rua, uma feira livre. Continuando, eu avistei. Então, verbos na primeira pessoa. Não tinha nada para fazer, isso estava a matar-me de aborrecimento. Olha de novo a impressão dela. Matar-me de aborrecimento. E por aí vai. Então, desde o momento que a gente observa as emoções que o autor está empregando, as emoções do personagem do texto, a linguagem, os verbos e os pronomes na primeira pessoa, a gente pode ter certeza que esse texto está de forma subjetiva, ele foi escrito em linguagem subjetiva, tá? Então, o que é a linguagem subjetiva? É o texto que vai ter as emoções e impressões pessoais do autor, do narrador, no texto. A gente vai observar. E predominantemente os verbos serão de primeira e os pronomes serão de primeira pessoa. Tá, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero vê-los em breve. Faça os exercícios e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.